Bem-vindo à aula de atributos e métodos estáticos. Até agora você trabalhou com variáveis e métodos locais, que pertencem a um objeto específico. Mas em algumas situações, você precisará trabalhar com variáveis e métodos globais, que sejam compartilhados entre vários objetos de um mesmo tipo. Pense, por exemplo, num veículo. Cada veículo conhece o nível de combustível que ele tem, mas não conhece o nível de combustível dos outros veículos. O nível de combustível é uma variável local, conhecido apenas por aquela instância do objeto. Mas quando é construído, um carro recebe um número serial na fábrica. E todo carro deve receber um número diferente. Ou seja, os veículos eles devem receber o seu número serial na mesma fonte. Deve ter a mesma origem. Então, o método que vai informar o número serial de um veículo deve ser um método global. Deve pertencer à classe e não ao objeto. Então, imagine agora a situação de uma classe que representa uma galinha, por exemplo. A galinha, ela tem um número de ovos que ela colocou. E esse número de ovos pertence a ela, é um resultado dela. E a mesma galinha pode botar ovos. Agora, todas as galinhas criadas a partir dessa classe estão dentro de uma grande granja. E toda vez que uma galinha colocar um ovo, deverá ser adicionado ao total de ovos da granja aqueles ovos que a galinha colocou. Então, a galinha deverá contabilizar isso no total de ovos da granja, que deverá ser uma variável acessível a todos os objetos do tipo galinha ou de qualquer outro tipo. Da mesma forma, um método global deve ser acessível e compartilhado, ele deve ser único para aquela classe. Enquanto a variável ovos e o método botar existe para cada objeto galinha, a variável ovos da granja, se ela for global, assim como os métodos globais, eles deverão ser únicos para o tipo. Deverá existir apenas uma variável dessa e um método desse em toda a virtual machine. E as variáveis e métodos globais, elas utilizam o modificador static. Eles são também chamados de atributos estáticos ou de classe. Vamos utilizar esse exemplo da galinha para exemplificar, para mostrar como os métodos estáticos funcionam. E os atributos também. Crie a classe galinha. E também uma classe para testar a galinha, que vamos chamar de galinha teste. Marque a opção public static void main para ele criar o método que vamos usar para a realização do teste. E dentro da galinha, vamos criar a variável ovos. É uma variável pública, inteira, que chama ovos. E representa aqui o total de ovos, total de ovos da galinha. Ou do objeto galinha. Quando a galinha colocar um ovo, então, a gente deverá incrementar essa variável. Vamos criar aqui o nosso método void botar. E a única coisa que esse método faz é incrementar a nossa variável ovos mais 1.
Então, ovos mais mais. Vamos fazer o teste aqui agora. Crie uma primeira galinha. Mil galinha. E agora, você quer que essa galinha bote ovos 3 vezes. Então, G1.botar, G1.botar, então colocou a segunda vez e agora a terceira vez. E no final, nós podemos ver aqui quantos ovos aquela galinha colocou. G1.ovos. Vamos fazer o teste. Roda a classe. E você vai ver que a galinha colocou 3 ovos. Agora, uma dica para você que chegou até aqui. Eu vou modificar esse método para que em uma mesma linha eu possa chamar várias vezes o método botar. Então, para isso, o método botar, ele é um método do tipo que é acessível a partir do objeto galinha. Então, eu sempre tenho que ter uma referência de galinha para chamar o método botar. Então, eu vou retornar o meu objeto galinha para que a partir do resultado desse método eu possa chamar ele novamente. Então, a referência do meu objeto é o this. Então, eu vou retornar this, que representa esse objeto galinha. Agora, olha que legal. Ao invés de fazer dessa forma, a gente pode fazer assim. G1.botar, né? Como ele está sempre retornando uma instância do objeto galinha, eu posso chamar esse método e todos os outros métodos que estão dentro da classe galinha na mesma linha. Isso é uma dica para você que assistiu a aula até esse ponto. Vamos agora criar uma outra galinha. Uma galinha 2. E essa galinha vai botar 2 ovos. Agora nós temos o total de ovos da primeira e da segunda galinha. Tá aí. Opa. Faltou chamar o método correto aqui. Aqui é G2. Então tá aí, a primeira galinha colocou 3 ovos e a segunda 2 ovos. E agora entra naquela questão. Todas as galinhas criadas a partir dessa classe, elas pertencem aqui a uma granja. Então, eu quero totalizar o número de ovos que cada galinha colocou em uma variável estática, ou uma variável global. Então, agora eu vou criar a nossa variável global, public, né? Que aqui vai ser uma variável inteira também, né? E vai se chamar ovos da granja. Como é que eu transformo essa variável em uma variável global? Utilizando o modificador static, ou se você estiver falando com sotaque mais americano, static, né? Mas eu vou falar em português mesmo, static. Agora, essa variável, ela é uma variável global, ou seja, ela é criada uma única vez. Enquanto essa variável ovos é criada toda vez que nós criamos uma galinha, é criada uma nova variável
uma nova variável ovos, ou seja, se eu tiver 100 galinhas, nós vamos ter 100 variáveis ovos. Essa variável ovos da granja vai ser criada uma única vez. Ela pertence à classe galinha e não ao objeto galinha. E agora, dentro do meu método botar, eu vou incrementar mais um nessa variável. Agora, veja o seguinte, eu não devo acessar o ovos da granja com a palavra-chave this. Aqui, inclusive, o Eclipse está informando para a gente que isso é um erro. Tá? Por quê? Porque ovos da granja não pertence a um objeto. Ele pertence a uma classe. E qual é a classe? Galinha. Então, se você quer chamar uma variável estática, então você chama dessa maneira. Nome da classe que ela pertence, ponto, nome da variável estática ou global. E aqui você incrementa mais um a essa variável, para contabilizar o ovo que foi botado por uma determinada instância de galinha. E agora, nós podemos ver o seguinte. Galinha, ponto, ovos da granja. Veja o seguinte, quando eu digito galinha, a única variável que aparece aqui é ovos da granja. Não aparece ovos para a gente. Né? Os ovos daquela galinha específica já não aparecem mais. Por quê? Essa aqui é uma variável que pertence à classe. E uma outra informação importante. Perceba que eu não preciso inicializar um objeto galinha para acessar essa variável. Eu acesso ela direto pela classe, sem inicializar, sem criar um objeto com a palavra-chave new. Né? Então, é assim que nós acessamos. Vamos ver aqui agora o resultado. E está aí. A primeira galinha colocou 3, a segunda 2 ovos, e o total foram 5 ovos, né, contabilizados para a granja. E você também pode criar métodos estáticos com a mesma palavra-chave static, o mesmo modificador. Então, eu vou criar um método estático, né, que retorna aqui a média de ovos da granja. A pessoa só precisa informar uma quantidade de galinhas. E uma outra informação importante, o método estático, ele não pode acessar variáveis, né, e métodos locais. Você não pode, dentro de um método estático, utilizar a palavra-chave this. Isso aqui não é permitido. Por quê? This representa uma instância de objeto. Né? E o nosso método estático ele não conhece instâncias de objeto. Então, aqui dentro, eu posso acessar, né, diretamente as minhas variáveis estáticas. Veja aqui. Sem precisar chamar o nome da classe. Né? Se você quiser declarar o nome da classe, não tem problema. Mas dentro de um método estático, você pode também chamar variáveis estáticas sem declarar novamente o tipo. E aqui, então, a média é o número de ovos da granja dividido pelo número de galinhas informado nesse método. Vamos fazer o teste aqui agora. A partir do objeto galinha, acessamos o método estático sem inicializar um novo objeto. E aqui nós temos 2 galinhas. Então, tá aí. São 3 ovos para o primeiro frango, 2 para o segundo, 5, né, dividido pelo número de galinhas, nós temos 2. Então, lembre-se sempre disso. Quando você precisar criar um método que seja
que seja global, ou uma variável que seja global, você pode utilizar o modificador static para isso, tá? Pense em vários exemplos que você precisaria disso. Por exemplo, um número de senha, né? Uma sequência qualquer, você sempre vai acabar precisando de métodos estáticos, né? E também com relação a constantes, né? Se você quer uma constante única para todo mundo, com o mesmo valor, ele nunca vai ser modificado. Então você pode utilizar os modificadores static e final, né? Final para ele nunca ser modificado e static para que ele seja a única referência, para você não ter que criar várias variáveis ou várias referências para aquele elemento. Então essa foi a nossa aula de atributos e métodos estáticos. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Até mais!